Quando minha mãe morreu num sábado de janeiro de 1969, com a porta do quarto fechada, encontrei uma carta de amor para a madrasta dentro da gaveta de roupa íntima do meu pai, escrita 3 dias antes. Logo estaremos juntos para sempre, meu amor. A tinta ainda fresca, o perfume francês impregnado no papel. Meu nome é Teresa Cristina, mas todo mundo me chama de Vó T. Tenho 71 anos de vida, nascida e criada aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde o calor de janeiro derrete até pensamento ruim. Hoje vou contar uma história que guardei por décadas, uma história sobre o dia que descobri que monstro não vive só em filme de terror. Às vezes ele usa perfume francês, salto alto e chama seu pai de Benzinho. Era 1969, eu tinha 19 anos. Cabelo comprido que minha mãe adorava pentear, vestido de chita que ela mesma costurava, sonhos bobos de moça do interior. Morava com meus pais numa casa simples mas feliz na Vila Tibério, uma das partes mais antigas de Ribeirão Preto. A casa era daquelas de taipa, com um quintal grande cheio de árvore de fruta, manga, goiaba, limão. Meu pai, José Cristino, trabalhava na cervejaria Antártica, na linha de produção. Saía cedo, voltava tarde, mas nunca faltou nada em casa. Minha mãe, Aparecida, além de cuidar de tudo, fazia quentinha para vender. Acordava 4 da manhã para deixar tudo pronto, os entregadores pegavam às 6. Comida simples mas caprichada: arroz, feijão, um ovo frito, salada, farofa. 20 quentinhas por dia, às vezes 30 quando tinha encomenda de obra. Eu ajudava no que podia. De manhã, antes de ir para a escola, descascava batata, lavava arroz, picava tempero. À tarde, depois da aula, lavava as marmitas de alumínio que voltavam, preparava para o outro dia. Minha mãe cantarolava enquanto cozinhava, sambas antigos, modinhas, músicas que aprendeu com minha avó. A cozinha sempre cheirava a alho refogado, coloral, cominho. Cheiro de casa, de família, de amor. Tudo mudou naquela manhã de sábado. Era janeiro de 1969, mês mais quente do ano em Ribeirão. Aquele calor úmido que deixa a roupa colada no corpo, que faz o asfalto derreter. Normalmente, acordo com o barulho da minha mãe na cozinha, panela batendo, água correndo, rádio ligado baixinho no programa da manhã. Mas naquele dia, silêncio. Estranhei. Eram 7 horas e nada de movimento. Levantei devagar, o ventilador velho ainda girando no quarto, fazendo aquele ruído de sempre. Fui até a cozinha, vazia, fogão apagado, mesa sem café. Mãe, nada. Fui até o quarto deles. Porta fechada, o que também era estranho. Minha mãe sempre deixava aberta para circular o ar. Bati de leve. Mãe, tá acordada? Silêncio. Abri a porta devagar. O quarto estava escuro, cortinas fechadas, minha mãe deitada de lado, virada para a parede, o lençol subindo e descendo no ritmo da... Não, pera. O lençol não estava subindo e descendo. Mãe? Me aproximei. Toquei no ombro dela, frio, duro. Virei ela devagar e dei de cara com o horror. Os olhos abertos, vidrados, fitando o nada, a boca entreaberta, como se tivesse tentado gritar. A pele já com aquela cor estranha, meio azulada. O grito que saiu de mim acordou a rua inteira. Um grito que vinha lá do fundo, das tripas, da alma. Meu pai veio correndo da cozinha. Ele já estava acordado, tomando café sozinho. Fingiu surpresa, fingiu desespero. Mas hoje, olhando para trás, vejo que era tudo teatro. Aparecida, meu Deus, Aparecida, que houve? Se jogou em cima dela, sacudiu, chamou, chorou. Lágrimas de crocodilo. Eu sei agora. Na hora, eu só conseguia gritar, chorar, me desesperar. Os vizinhos começaram a chegar. Dona Maria do lado, seu Antônio da frente, Dona Conceição de 2 casas para baixo. Todo mundo entrando sem pedir licença, como é de costume em bairro pobre quando tem desgraça. Chama a ambulância, traz água com açúcar para a menina. Jesus tão nova. Mas não adiantava a ambulância. Minha mãe já estava fria fazia horas. O médico que veio, Dr. Sérgio, clínico geral que atendia o bairro todo, confirmou o óbvio. Óbito durante a madrugada. Possível ataque cardíaco.
Morte súbita. Natural, ele disse. Natural. Natural o cacete. Minha mãe tinha 42 anos. Nunca teve problema de coração. Nunca reclamou de nada. Na véspera, estava normal, cantando, fazendo planos para o domingo. Ia fazer feijoada, já tinha comprado as carnes. O velório foi naquela tarde mesmo. Janeiro em Ribeirão não perdoa. O calor acelera tudo. Não dá para esperar. A funerária São Sebastião, ali na Vila Tibério mesmo, preparou tudo às pressas. Caixão simples, daqueles de pinho. Flores murchas, sempre viva, crisântemo, coisas baratas. Velas derretendo no calor. O cheiro doce de morte se misturando com o de vela e flor murcha. Ah, gente, antes de continuar, eu tenho uma novidade para comunicar para vocês. A equipe desse canal mandou avisar que vai ter um sorteio de R$ 200 para comemorar os 50 mil inscritos nesse canal, Memórias da Vovó. Com isso, para participar desse sorteio, basta comentar nos comentários desse vídeo qualquer coisa sobre você, de onde você é, quantos filhos você tem, uma história sua, você que sabe. Além disso, é obrigatório se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir este vídeo. Agora vamos continuar. A casa encheu de gente. Vizinhança toda, parentes distantes que nem lembrava que existiam, gente da igreja. Minha mãe era querida. Sempre ajudava quem precisava, dava comida para quem tinha fome, emprestava dinheiro e esquecia de cobrar. As comadres do terço choravam abraçadas. As clientes das quentinhas lamentavam, todo mundo repetindo as mesmas frases. Tão nova, parecia tão saudável. Coitada da Teresa, agora sem mãe. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Até hoje tenho raiva dessa frase. Se Deus sabia, por que deixou acontecer? Por que levou minha mãe e deixou o monstro? Meu pai fazia o papel de viúvo perfeito, recebendo os pêsames, agradecendo a presença, fungando no lenço. De vez em quando olhava para mim com cara de preocupação fingida. Teresa, filha, vai descansar um pouco. Come alguma coisa, minha filha. Quer água? Café? Solicitude demais. Carinho demais. Devia ter desconfiado ali mesmo. Meu pai nunca foi de muito chamego. Gostava de mim, claro, mas do jeito dele, distante, prático. Homem daquele tempo não era de abraço e beijo. Foi no meio daquela confusão de gente e choro que eu vi ela pela primeira vez. Uma mulher diferente. Alta, magra, mas não mirrada. Magra e elegante. Vestido preto de tecido bom. Não era chita nem algodão barato. Salto alto, bolsa de couro, óculos escuros mesmo dentro de casa. O cabelo loiro platinado, liso, cortado na altura do queixo. Batom vermelho discreto. Perfume francês, daqueles que impregna o ambiente, que marca a presença. Não era do bairro, isso era óbvio. Vila Tibério era bairro de operário, aposentado, gente simples. Aquela mulher gritava dinheiro, sofisticação, outro mundo. Quem é aquela ali? Perguntei para Dona Maria, que estava do meu lado. Não sei, filha. Nunca vi. Deve ser do trabalho do seu pai. Mas não era. Mulher não trabalhava na Antártica. E mesmo que trabalhasse, não ia se vestir assim para ir em velório de operário. Vi quando ela se aproximou do caixão. Olhou minha mãe por alguns segundos, o rosto sem expressão. Não chorou. Não rezou. Não fez sinal da cruz. Só olhou, como quem confere alguma coisa. Depois se virou e foi falar com meu pai. O jeito que ele mudou quando viu ela. A postura ficou reta, o olhar alerta. Nervoso, ansioso. Na hora não entendi, agora sei. Era culpa. Culpa e desejo. Ela estendeu a mão enluvada. Ele apertou. Demoraram demais naquele aperto. Íntimo demais. Olharam nos olhos tempo demais. Meus pêsames, seu José, ela disse. Voz macia, modulada. Voz de quem estudou, de quem aprendeu a falar direito. Obrigado por vir. Clarice. Clarice. Nome de novela. Pensei na hora. Nome de mulher calculada. Ela se virou para mim. Tirou os óculos devagar. Os olhos eram verdes, desses verdes água que hipnotizam, frios, calculistas, me analisando da cabeça aos pés como quem avalia uma mercadoria. Você deve ser a Teresa. Sua mãe falava muito de você.
Mentira. Minha mãe nunca mencionou nenhuma Clarice. Eu conhecia todas as amigas dela, todas as comadres, todas as conhecidas. Mulher do interior não tem amiga escondida. A senhora conhecia minha mãe? Éramos conhecidas. Nos víamos de vez em quando. Mais mentira. Minha mãe não saía de casa sem mim. Dia de semana ficava na cozinha fazendo quentinha. Domingo ia na missa comigo e com meu pai. Quando é que ia ver essa Clarice? Engraçado, ela nunca falou da senhora. O sorriso dela vacilou por um segundo. Meu pai se meteu. A dona Clarice é do clube. Do clube que a firma frequenta. Clube? Que clube? A Antártica tinha um grêmio recreativo, mas era coisa de homem. Mulher não entrava, e minha mãe nunca foi em clube nenhum. A conversa morreu ali. Clarice colocou os óculos de volta, se despediu com aceno de cabeça, saiu andando naquele salto alto como se desfilasse em passarela. Meu pai acompanhou ela com os olhos até sumir pela porta. O resto do velório passou num borrão. Reza, choro, café preto, bolacha de maisena. Os coveiros chegaram às 5 da tarde. O caixão foi carregado por vizinhos e parentes. Meu pai na frente, fingindo que as pernas bambeavam. Eu atrás, amparada por Dona Conceição e Dona Maria. O cortejo seguiu a pé até o cemitério Bom Pastor, 5 quarteirões de distância. Sol ainda forte, asfalto fervendo, todo mundo suando. O padre Antônio fez uma cerimônia rápida na capela. Falou sobre vida eterna, sobre desígnios de Deus, sobre aceitação. Besteira. Como aceitar o inaceitável? Como me conformar com a morte súbita da pessoa mais importante da minha vida? No cemitério, a cova aberta esperando. Terra vermelha de Ribeirão Preto, seca, dura. O caixão desceu devagar nas cordas. Joguei a primeira pá de terra, como manda o costume. O barulho oco da terra batendo na madeira, som que não sai da cabeça nunca mais. Cada torrão era um pedaço de mim que morria junto. Quando voltamos para casa, o choque. Ela estava lá. Clarice, sentada na nossa sala, tomando café no nosso jogo de xícaras bom, aquele de porcelana que minha mãe ganhou de casamento e só usava em dia de festa. O que ela está fazendo aqui? Perguntei para o meu pai. Teresa, senta. Precisamos conversar. O tom. Aquele tom que adulto usa quando vai dar notícia ruim para criança. Mas eu não era criança. Tinha 19 anos. Idade de casar, de ter filho, de cuidar de casa. Não quero sentar. Quero saber o que essa mulher está fazendo na nossa casa. Não fala assim, Teresa. A dona Clarice... Pode me chamar de Clarice. Ela interrompeu. Afinal, logo seremos família. O chão sumiu. O ar faltou. O mundo parou de girar. Como? Seu pai e eu vamos nos casar, ela disse. Simples assim. Como quem anuncia que vai chover. Mas a mãe nem esfriou ainda. Meu grito ecoou pela casa. Os vizinhos devem ter ouvido. Que escândalo. Mas eu não ligava. Teresa, se acalma, meu pai tentou. Como vou me acalmar? A mãe morreu hoje. Hoje. E você já está trazendo outra para casa? Não é assim. É assim sim. Vocês já se conheciam. Eu vi. Vi o jeito que se olharam. O silêncio confirmou tudo. Os dois se entreolharam. Culpados. Óbvio que eram culpados. Há quanto tempo? Perguntei. A voz agora baixa, mortal. Teresa, há quanto tempo? Alguns meses, meu pai confessou. Alguns meses. Enquanto minha mãe fazia quentinha, lavava roupa, cuidava de casa, ele estava se encontrando com essa vadia. Enquanto ela cantarolava feliz, ele a traía pelas costas. Vocês são nojentos. Não fala assim com seu pai. Clarice se meteu. E você não fala comigo. Não é minha mãe. Nunca vai ser. Foi aí que veio o tapa. Primeiro da minha vida. Mão pesada do meu pai cruzando meu rosto, me jogando de lado. Ardeu. Doeu. Mas mais que o rosto, doeu a alma. Meu pai. O homem que devia me proteger. Batendo em mim. Por causa dela. Pede desculpas para Clarice. Agora. Nunca. Pede desculpas. Vocês que têm que pedir. Para mim. Para minha mãe. Outro tapa. Mais forte. Caí no chão dessa vez. O gosto de sangue na boca.
Para, José, Clarice interferiu. Ela tá nervosa, é normal. Normal. Tudo era normal para ela. Roubar marido, destruir família, tudo normal. Vocês mataram ela, sussurrei do chão. O silêncio foi pesado. Meu pai ficou pálido. Clarice apertou a xícara. Que você disse? Vocês mataram minha mãe. De desgosto, de traição. Mataram. Você tá louca. Sua mãe teve ataque cardíaco. É, bem conveniente, né? Morre a esposa, entra a amante. Que coincidência. Teresa, Clarice se levantou. Eu entendo sua dor. Perder a mãe é difícil, mas acusar a gente de... Cala a boca! Você não entende nada! Saí correndo pro quarto. Tranquei a porta, me joguei na cama. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo todo tremer. Minha mãe morta, meu pai traidor, minha vida destruída, tudo em questão de horas. Lá fora, ouvia eles conversando baixinho, fazendo planos, decidindo meu futuro sem me consultar. A voz melosa dela, a concordância covarde dele. Foi ali, naquele quarto, com o gosto de sangue na boca e o rosto ardendo do tapa, que decidi. Ia descobrir a verdade sobre a morte da minha mãe. Custasse o que custasse, demorasse o tempo que demorasse, porque no fundo, bem no fundo, eu sabia. Aquilo não foi morte natural, foi assassinato. Os primeiros dias depois do enterro foram um inferno disfarçado de normalidade. Clarice se mudou para nossa casa no mesmo dia, trouxe malas e mais malas de roupa, caixas de sapato, produtos de beleza que ocuparam o banheiro todo. O cheiro do perfume francês dela tomou conta da casa, expulsando o cheiro de café e alho refogado que era a marca da minha mãe. Fevereiro de 1969 começou com ela assumindo o comando de tudo. Logo na primeira manhã, acordei com barulho de móveis sendo arrastados. Corri para a sala e encontrei 2 homens tirando o sofá velho que minha mãe adorava. Que tá acontecendo aqui? Ah, Teresa, bom dia! Clarice apareceu, toda arrumada às 7 da manhã. Tô fazendo umas mudanças. Essa casa precisa de modernização. Esse sofá era da minha mãe. Era. Passado. Agora vamos ter móveis novos, modernos. Olha só. Apontou para a porta, onde outros homens traziam um sofá de couro branco. Branco. Em casa de gente pobre, com quintal de terra. Ia durar 1 semana. Não pode fazer isso. Posso e vou. Seu pai concordou. Aliás, onde ele tá? Foi trabalhar. Ah, sim. Homem trabalhador, seu pai. Por isso merece casa bonita. A indireta era clara. Minha mãe não dava casa bonita para ele. Engoli a raiva e fui pro quarto. Mas não teve paz, nem ali. Logo ela bateu na porta. Teresa, quero conversar sobre umas regras. Que regras? Ela entrou sem pedir licença, olhou em volta com cara de nojo. Meu quarto era simples, cama de solteiro, guarda-roupa velho, mesinha de estudos. Mas era meu. Tinha minhas coisas, meus livros, minhas lembranças. Primeiro, nada de trancar porta nessa casa. Segundo, você vai ajudar nas tarefas domésticas. Terceiro, nada de sair sem avisar. Quarto, respeito. Sempre. Essa é minha casa também. É casa do seu pai. E agora minha. Você mora aqui de favor. De favor. Na casa onde nasci, onde cresci. De favor. Março trouxe as primeiras provocações sérias. Começou sutil. Comida queimada só no meu prato, roupa minha que sumia da corda, produtos de higiene que acabavam misteriosamente. Reclamei pro meu pai. Pai, a Clarice tá me perseguindo. Não fala besteira, Teresa. A Clarice tá tentando organizar a casa. Ela queimou meu arroz de propósito. Foi acidente. Ela não tá acostumada com nosso fogão. Sempre uma desculpa. Sempre do lado dela. Abril escalou a situação. Agora eram agressões disfarçadas. Esbarrava em mim sem querer, me empurrando. Deixava cair coisas quentes perto de mim. Pisava no meu pé com aquele salto agulha. Ai, desculpa, sou tão desastrada. Teatro. Puro teatro. Mas convincente o bastante para o meu pai não perceber. Ou não querer perceber. Maio foi quando começou o isolamento. Ela convenceu meu pai que eu não precisava mais sair tanto. A Teresa fica muito na rua, José.
Moça direita fica em casa. Eu vou estudar. Já terminou o colégio. Para que mais estudo? Vai aprender a cuidar de casa, que é o que precisa. E assim perdi a liberdade. Não podia mais sair sem supervisão. As amigas pararam de aparecer. Ela dizia que atrapalhavam. A vizinhança se afastou. Ela espalhou que eu era problemática. Junho trouxe as humilhações públicas. Quando tinha visita, ela fazia questão de me diminuir. A Teresa é meio lentinha, coitada. Não puxou a inteligência da mãe. Ah, não, pera. A mãe também não era lá essas coisas, né? Falar mal de mim era ruim. Falar mal da minha mãe era insuportável. Mas se eu reagisse, era pior. Viu? Agressiva. Precisa aprender modos. Julho marcou o início da violência física de verdade. Foi num domingo, meu pai tinha saído para jogar dominó no bar. Eu estava lavando louça quando ela apareceu na cozinha. Lava direito, tá tudo engordurado. Tá limpo? Tá não. Olha aqui. Pegou um prato, passou o dedo, mostrou. Não tinha nada, mas ela fez cara de nojo. Porca. Igual sua mãe. Foi a gota d'água. Virei para ela, o sangue fervendo. Não fala da minha mãe. Fala o que quiser. Aliás, sabe por que seu pai me escolheu? Porque sou tudo que ela não era. Bonita, educada, limpa. Cala a boca. Ergui a mão. Nem sei se ia bater ou só gesticular. Não deu tempo. Ela foi mais rápida. Pegou a colher de pau que estava na pia e me acertou no braço. Forte. Doeu tanto que gritei. Nunca mais levanta a mão para mim, ouviu? Nunca! Segurei o braço dolorido, lágrimas nos olhos. Ela chegou mais perto, o rosto a centímetros do meu. Sua mãe morreu. Eu tô viva. Eu ganhei. Aceita. Agosto trouxe a escalada da crueldade. Agora ela batia regularmente, sempre quando meu pai não tava. Sempre em lugares que não marcavam muito. Barriga, costas, coxas. Usava o que tivesse à mão. Colher de pau, chinelo, cinto. Se contar pro seu pai, vai ser pior. Vou dizer que você é mentirosa, problemática. Quem ele vai acreditar? Eu sabia a resposta. Tentei contar mesmo assim. Pai, a Clarice me bateu. Bateu? Como assim? Com a colher de pau. Olha meu braço. Mostrei o roxo. Ele olhou, franziu a testa. Clarice? José, a Teresa caiu na cozinha. Eu avisei para ter cuidado com o chão molhado. Não foi isso. Ela me bateu. Teresa, para de inventar história. Pede desculpas para Clarice. Mas pai, pede desculpas. Pedi. Com ódio no coração, mas pedi. Ela sorriu vitoriosa. Setembro intensificou tudo. As surras ficaram piores. Descobri que apanhar calada doía menos. Quanto mais eu gritava, mais ela batia. Aprendi a morder o lábio, apertar os olhos, aguentar. Assim é melhor. Ninguém gosta de escândalo. Outubro chegou com nova forma de tortura. Comida. Ela passou a controlar o que eu comia. Servia menos comida, escondia os doces, trancava a despensa. Você tá gorda. Precisa emagrecer. Homem não gosta de mulher gorda. Eu não tava gorda. Nunca fui. Mas comecei a emagrecer de verdade, de nervoso, de tristeza, de fome mesmo. Novembro trouxe o terror psicológico. Ela entrava no meu quarto de noite, ficava parada do lado da cama, me olhando dormir. Eu acordava assustada. Ela ali, sorrindo no escuro, só checando se tá tudo bem. Dorme, dorme. Mas como dormir com aquela bruxa me vigiando? Foi em dezembro que aconteceu o pior. Véspera de Natal, meu pai tinha saído para comprar bebida para ceia. A casa enfeitada, mesa posta. Ela tinha convidado umas amigas, mulheres ricas, metidas, que olhavam nossa casa com desprezo mal disfarçado. Eu estava na cozinha preparando as coisas, quando ouvi elas conversando na sala. Coitada de você, Clarice. Ter que cuidar da filha dos outros. Pois é. E ainda por cima uma menina problemática dessas. Problemática como? Ai, nem te conto. Agressiva, mentirosa. Acho que puxou o pai. O homem bebia, batia na mulher. Menti. Meu pai nunca bebeu, nunca bateu na minha mãe. Mas eu, boba, não aguentei ouvir. Mentirosa! Entrei na sala gritando. As mulheres se assustaram. Clarice fingiu surpresa. Teresa, que escândalo é esse? Você tá mentindo.
Meu pai nunca bateu na minha mãe. Ah, não? Então por que ela vivia roxa? Para de mentir. Foi aí que ela se levantou, calma. Pegou a bolsa, tirou algo de dentro. Uma foto. Mostrou para as amigas primeiro, depois para mim. Era minha mãe, com o rosto inchado, olho roxo. Foto que eu nunca tinha visto. Isso é... sua mãe, depois de uma das surras do seu pai. Eu ajudei ela, coitada. Por isso viramos amigas. Mentira. Tudo mentira. Mas a foto era real. Como? Ela caiu, tentei explicar. Lembro desse dia, ela escorregou no banheiro. Ai, querida, toda mulher espancada fala isso. Caí, escorreguei, bati na porta. As amigas balançavam a cabeça compadecidas. Me olhavam com pena, acreditavam nela. Você é uma víbora. Não vi quando ela pegou a vassoura. Tava encostada no canto da sala, daquelas antigas, cabo de madeira grosso. O primeiro golpe pegou nas minhas costas. Não fala assim comigo. Tentei correr, mas ela foi mais rápida. O segundo golpe acertou minhas pernas, me derrubou. Pirralha mal agradecida! As amigas gritaram, mas não interferiram. Ficaram ali, assistindo o show. A vassoura descia nas minhas costas, braços, onde eu tentava me proteger. Eu cuido de você, dou casa, comida. Cada palavra, uma pancada. Eu gritava, me contorcia, tentava escapar, mas ela tinha força de demônio. Se não fosse por mim, tava na rua. A madeira estalou de tanto bater. Uma das pancadas pegou na minha cabeça. Vi estrelas, gosto de sangue na boca. Clarice, chega! Uma das amigas finalmente falou. Ela precisa aprender. Mas parou. Eu tava no chão, encolhida, sangrando, as costas em fogo, a cabeça latejando. Ela largou a vassoura quebrada do lado. Levanta. Vai pro seu quarto e limpa esse sangue antes do seu pai chegar. Me arrastei até o quarto. Tranquei a porta, desabei na cama. O corpo todo doía. Sangue escorrendo do corte na cabeça, manchando o travesseiro. Mas pior que a dor física era a humilhação. Apanhar na frente das visitas, ser exposta daquele jeito. E ninguém fazer nada. Meu pai chegou horas depois, bateu na porta. Teresa, por que tá trancada aí? Tô passando mal. A Clarice disse que você fez escândalo na frente das amigas dela. Ela me bateu, pai, com a vassoura. Silêncio. Ela disse que você tentou agredir ela, que teve que se defender. Mentira. Teresa, já chega. Amanhã é Natal. Vamos ter paz nessa casa. E foi embora. Me deixou ali, sangrando, dolorida, sozinha. Passei a noite acordada, o corpo latejando, a cabeça zunindo. Mas pior era o coração. A certeza de que estava sozinha naquela casa, que ninguém ia me defender, que ela podia fazer o que quisesse comigo. No dia seguinte, Natal, desci pra ceia. Maquiagem pesada para esconder os roxos, roupa comprida para cobrir os machucados, sorriso falso para fingir normalidade. Feliz Natal, Teresa, Clarice cantarolou. Fiz peru, sua comida favorita. Não era. Minha comida favorita era o frango assado da minha mãe. Mas concordei. O que mais podia fazer? Durante a ceia, ela foi toda doçura, servindo todo mundo, sorrindo, contando histórias. A esposa perfeita, a madrasta dedicada. Ninguém imaginaria que na véspera ela tinha me espancado com uma vassoura. Teresa tá quietinha hoje, meu pai observou. Tá se sentindo melhor? Clarice perguntou toda preocupada. Ontem ela teve uma crise. Coitada, acho que é o luto ainda. Crise. Era assim que ela chamava. Come, filha, meu pai insistiu. Comida cura tudo. Comi. Cada garfada descendo com dificuldade, o gosto de sangue ainda na boca. Foi naquele Natal que tomei consciência. Eu era prisioneira na minha própria casa, refém de uma mulher cruel que tinha enfeitiçado meu pai. E ninguém ia me salvar, ninguém. Só restava sobreviver, um dia de cada vez, uma surra de cada vez. Até o quê? Não sabia. Mas algo tinha que acontecer. Alguma coisa tinha que mudar. Porque eu não ia aguentar muito mais. Janeiro de 1970 começou com meu pai completamente transformado. Não era mais o homem que conhecia a vida toda. O trabalhador honesto,
Pai cuidadoso, marido respeitoso, esse homem morreu junto com minha mãe. No lugar, surgiu um monstro que fazia par perfeito com a Clarice. A primeira mudança foi a bebida. Meu pai sempre tomou uma cervejinha no domingo, uma pinga no aniversário. Coisa pouca, social. Mas depois que a Clarice entrou na nossa vida, ele começou a beber todo dia. Chegava do trabalho e já ia direto pro bar. Voltava tarde, cambaleando, fedendo a cachaça. Onde você estava até essa hora? Clarice perguntava, fingindo preocupação. No bar. Algum problema? Claro que não, querido. Homem precisa relaxar. Ela incentivava. Comprava garrafas de pinga, deixava gelada na geladeira. Quanto mais ele bebia, mais fácil era para ela manipular. Fevereiro trouxe a violência que eu tanto temia. Meu pai bêbado era outro homem, grosso, agressivo, cruel. Começou com gritos. Teresa, cadê a janta? Tá na mesa, pai. Demora demais. Vagabunda igual a mãe. Igual a mãe. Como ele ousava? A mulher que cuidou dele por 20 anos, que aguentou suas ausências, seus humores. Agora era vagabunda? Mas eu calava. Aprendido com a Clarice que reagir só piorava as coisas. Março escalou a situação. Os gritos viraram empurrões. Chegava bêbado, esbarrava em mim, sem querer, me derrubava da cadeira, me jogava contra a parede. Foi mal, tomei o alto, alto. Era assim que ele chamava a bebedeira agora. A Clarice assistia tudo com aquele sorrisinho satisfeito. Às vezes até provocava. José, a Teresa não lavou a louça direito de novo. Quê? Olhas aqui esse prato, encardido. Mentira. Eu esfregava até brilhar, mas bastava ela falar para ele explodir. Menina preguiçosa, não sabe fazer nada. E vinha para cima. Clarice saía de perto, deixava ele fazer o serviço sujo. Abril foi o mês que ele bateu pela primeira vez. De verdade, não só tapa. Foi um domingo, ele tinha perdido dinheiro no jogo. Chegou em casa furioso. Perdi tudo, tudo. E sabe de quem é a culpa? Como a culpa seria minha, nem sabia que ele jogava. Sua, dá azar. Desde que nasceu só deu problema. O soco veio do nada. Acertou meu estômago, me dobrou. Caí no chão sem ar. Para, José. Clarice fingiu protestar. Assim não. Ela merece, filha amaldiçoada. Chutou minhas costelas. 1, 2 vezes. Dor explodindo. Agora chega, querido. Vem, vou fazer um café. E levou ele para a cozinha, me deixando ali no chão. Mais tarde, quando fui pro banheiro cuspindo sangue, ela apareceu. Você provoca ele. Precisa aprender a ficar quieta. Eu não fiz nada. Existir já é provocação suficiente. Você lembra a mãe dele, a traidora. Minha mãe nunca traiu ninguém. Ela riu. Aquela risada fria, cruel. Ah, não? Então por que ele me escolheu? Por que prefere me ter na cama? Nojo. Puro nojo. Saí do banheiro antes de vomitar na cara dela. Maio intensificou tudo. Agora a violência era rotina. Meu pai bebia, Clarice provocava, eu apanhava. Um ciclo infernal que se repetia todo dia. A Teresa respondeu para mim hoje. Quê? Eu pedi para ela lavar o banheiro. Ela disse que já tinha lavado. Mentira. Eu tinha lavado mesmo. Mas não importava. Respondona, vem cá. Corria, me escondia. Mas casa pequena não tem muitos lugares. Ele sempre me achava. Junho trouxe novo nível de crueldade. Eles começaram a me torturar juntos. Era um jogo doentio entre os dois. Sabe o que sua filha fez hoje, José? O quê? Tava conversando com o entregador de gás, dando mole. Vagabunda, igual a mãe. Eu nem tinha visto entregador nenhum. Tava trancada no quarto como sempre. Mas ele acreditava. Sempre acreditava nela. Os socos vinham, os chutes, os tapas. Ela assistia, dava sugestões. Não bate no rosto, vai marcar. Nas costas é melhor, ninguém vê. Aula de tortura. Ela ensinando, ele aprendendo. Julho foi quando quase morri. Literally. Meu pai chegou mais bêbado que o normal. Clarice tinha preparado o terreno. Encontrei isso no quarto dela. Mostrou uma carta. Reconheci minha letra, mas não o conteúdo. Que isso? Carta de amor pro filho do açougueiro. Mentira, eu nunca escrevi carta pra ninguém.
Mas como provar? Putinha, já tá se oferecendo? Tentei explicar, negar, mas ele não ouvia. Veio pra cima feito touro, me jogou no chão, começou a me chutar. Barriga, costas, cabeça. Perdi a conta dos golpes. Mata! Mata logo! Clarice gritava, e ele quase matou. Só parou quando desmaiei. Acordei horas depois, vomitando sangue. Costela quebrada, com certeza. Talvez 2. Agosto trouxe a fome como arma. Eles passaram a me negar comida. Trancavam tudo. Geladeira, armários, despensa. Gorda desse jeito não precisa comer todo dia, Clarice dizia. Eu já tinha emagrecido uns 15 quilos. Tava pele e osso. Mas para eles, eu ainda era gorda. Engordou igual a mãe, por isso que ela morreu. Coração não aguentou. Mentira cruel. Minha mãe não era gorda. Era forte, saudável. Até aquela manhã maldita. Setembro marcou novo tipo de tortura. Isolamento total. Pregaram tábuas na janela do meu quarto. Trancavam a porta por fora. Eu ficava dias sem ver luz do sol. É pro seu bem, Clarice explicava. Pra você não fugir, não fazer besteira. Fugir pra onde? Fazer que besteira? Eu só queria viver. Outubro chegou com ameaças de morte explícitas. Não era mais nas entrelinhas, era direto. Sabe o que acontece com filha ingrata? Meu pai perguntava, faca na mão. Morre, igual a mãe. Igual a mãe. A confissão ali, na cara. Mas o que eu podia fazer? Um acidente, uma queda, uma doença súbita, tanta coisa pode acontecer. Clarice completava. Novembro foi terrível. As surras pioraram. Agora eles usavam objetos, cinto, fio, pau, o que achassem. Meu corpo era um mapa de cicatrizes. Por que não morre logo? Meu pai perguntava enquanto batia. Faz um favor para todo mundo. Eu me perguntava a mesma coisa. Por que não morria? Seria mais fácil. Mas algo me mantinha viva. Raiva, talvez. Teimosia. Ou só instinto animal de sobrevivência. Dezembro de 1970. Segundo Natal do meu inferno particular. Dessa vez nem fingiram normalidade. Me deixaram trancada no quarto enquanto comemoravam. Ouvia as risadas, a música, os brindes. A vida seguindo sem mim. Como se eu já tivesse morrido. Pra Clarice, a mulher que salvou minha vida. Ouvi meu pai gritar. Salvou, destruindo a minha. Foi na noite de Ano Novo que tudo mudou. Eles estavam bêbados, comemorando na sala. Esqueceram de trancar meu quarto. Saí devagar. Fui até a cozinha, peguei água. Há dias só bebia do banheiro. Foi quando vi. Em cima da mesa, a bolsa dela aberta. E dentro, documentos. Muitos documentos. Curiosidade venceu o medo. Peguei os papéis, olhei rápido. Identidades. Várias. Com nomes diferentes. Fotos antigas. Recortes de jornal. Viúva some após morte suspeita de marido rico. Meu coração disparou. Guardei alguns papéis no bolso da camisola. Evidências, provas, de que exatamente eu não sabia, mas sentia que era importante. Que você tá fazendo aí? Meu pai, na porta, furioso. Eu, água. Mexendo nas coisas da Clarice, ladrazinha. Veio pra cima, mas dessa vez foi diferente. Apertou meu pescoço, forte, cortando o ar. Melhor acabar logo com isso. Pontos pretos na vista, pulmões queimando. Ia morrer. Ali, agora. José, para! Clarice apareceu. Não aqui, os vizinhos vão ouvir. Ele me largou. Caí tossindo, engasgando. Leva ela pro quarto. Amanhã a gente resolve. Resolver. Matar. Era isso que eles planejavam. Me arrastaram pro quarto. Trancaram. Mas eu tinha os papéis, as provas, e tinha certeza, se não fugisse logo, morreria. O relógio marcava meia-noite. 1971 começando. O ano da minha morte ou da minha libertação. Não dormi. Fiquei acordada, planejando. Como fugir? Para onde ir? Com que dinheiro? De manhã ouvi eles discutindo. Tem que ser natural, Clarice dizia. Como foi com a mãe? Demora muito. Prefiro fazer logo. Não seja burro. Quer ir preso? Ninguém vai ligar para ela. Sempre ligam. Tem que ter cuidado. Então, era isso. Estavam decidindo como me matar.
Natural como minha mãe. Veneno, provavelmente. Ou violento. Fingir acidente. O desespero me deu forças. Comecei a cavar com as unhas na parede. Madeira velha, úmida. Talvez conseguisse fazer buraco. Horas cavando, dedos sangrando, mas a madeira cedendo. Quando fizer um buraco suficiente para passar a mão, alcancei o trinco por fora. Abri devagar. Casa silenciosa. Eram 3 da tarde. Ele no trabalho. Ela cochilando na sala. Era agora ou nunca. Peguei os documentos que tinha escondido. Saí na ponta dos pés. Coração disparado. A porta da frente. Tão perto, tão longe. 3 passos. 2, 1. Aonde pensa que vai? Gelei. Me virei devagar. Clarice, acordada, me encarando. Volta. Agora. Não. A palavra saiu antes que pudesse pensar. Pequena, mas definitiva. Não? Não volto. Cansei. Vocês querem me matar? Mata. Mas não volto. Ela se levantou. Veio na minha direção. Mas eu fui mais rápida. Abri a porta, saí correndo. Volta aqui, Teresa. Corri. Descalça, camisola rasgada, cabelo desgrenhado. Devia parecer louca, mas livre. Pela primeira vez em 2 anos. Livre. Não sabia para onde ir. Não tinha ninguém. Mas qualquer lugar era melhor que aquela casa. Qualquer destino melhor que a morte. A vizinha, Dona Conceição, estava varrendo a calçada. Me viu, assustou. Teresa, meu Deus, que aconteceu? Me ajuda, por favor. Desabei nos braços dela, chorando, tremendo, viva, por enquanto. Dona Conceição me acolheu naquele dia de janeiro de 1971 como se fosse sua própria filha. Me levou para dentro, fechou todas as portas, mandou o netinho avisar que não estava em casa para ninguém. Me deu banho, roupa limpa, comida quente, luxos que eu tinha esquecido que existiam. Meu Deus do céu, menina, você tá só o osso, e esses machucados. Ela viu as marcas, todas elas, as antigas e as novas, os cortes, os hematomas, as cicatrizes, o mapa da minha tortura gravado na pele. Foi ele, né, seu pai? Assenti sem forças para falar. E aquela víbora também? Assenti de novo. Sabia, desde que ela entrou naquela casa, pressenti coisa ruim. Sua mãe morreu muito estranha. Foi aí que lembrei. Os documentos. Ainda estava com eles, amassados no bolso da camisola. Dona Conceição, achei uma coisa, na bolsa dela. Mostrei os papéis, identidades falsas, recortes de jornal. Ela examinou com atenção, os olhos arregalando a cada descoberta. Jesus Maria, essa mulher é uma criminosa. A senhora acha que ela matou sua mãe? Filha, depois do que tô vendo aqui, não duvido de nada. Passamos a tarde toda examinando os documentos. Eram 3 identidades diferentes, todas com foto da Clarice. Os recortes de jornal falavam de mortes suspeitas, viúvas desaparecidas, heranças questionáveis, um padrão claro emergindo. Precisamos ir na polícia, Dona Conceição decidiu. Não, eles não vão acreditar. Meu pai vai me buscar, vai me matar. Calma, vamos pensar direito. Primeiro você precisa ficar segura. Ela me escondeu na casa dela por 3 dias, mas era perigoso. Meu pai e Clarice procuravam por toda parte, batiam nas portas, ameaçavam, faziam escândalo. Sabemos que ela tá aí. Eu sou o pai, tenho direito. A menina é doente, precisa de tratamento. Mentiras, mas convincentes o bastante para a vizinhança começar a pressionar Dona Conceição. O homem é o pai, tem que entregar. Não pode separar família assim. E se ela tiver fugido mesmo, adolescente rebelde, foi quando Dona Conceição tomou uma decisão arriscada. Teresa, você não pode ficar aqui, mas tenho uma irmã em São Carlos, a Márcia. Ela pode te acolher. São Carlos, longe o suficiente para ganhar tempo, para pensar no que fazer. A fuga foi planejada cuidadosamente. De madrugada, quando meu pai estava bêbado e Clarice dormindo. Ônibus das 5 da manhã. Passagem comprada com nome falso. Mas antes de ir, Dona Conceição fez algo crucial. Vou voltar na sua casa, procurar mais provas. Não, é perigoso. Eles saíram. Vi seu pai indo pro bar, ela foi no mercado.
Tenho tempo. Esperei angustiada. Meia hora. 1 hora. Quando ela voltou, trazia uma sacola. Achei, Teresa. Achei coisa que você nem imagina. Era uma caixa de sapato, escondida no fundo falso do guarda-roupa. Dentro, o tesouro mais terrível. Um caderno de anotações. Letra da Clarice. A primeira página já era reveladora. Uma lista de nomes, datas, valores. João Batista, Campinas, 1963, envenenamento, 200 mil. Pedro Santos, Sorocaba, 1965, afogamento, 350 mil. Carlos Lima, Jundiaí, 1968, overdose, 500 mil. José Cristino, Ribeirão Preto, 1970, pendente, 750 mil. Meu pai, na lista, com valor marcado. Ela planeja matar ele também, sussurrei. Depois de transferir tudo pro nome dela, Dona Conceição completou. Mas tinha mais. Folheando o caderno, encontramos anotações sobre métodos. Doses de veneno, formas de simular acidentes, como falsificar documentos. E numa página no meio, a confissão que eu procurava. A Cristino, eliminada conforme planejado. Digitálicos no café. José acredita em infarto, casamento em 30 dias, transferência de bens em 6 meses. Eliminação do J em 1 ano. A. Cristino. Aparecida, Cristino. Minha mãe. Ali estava, preto no branco, a confissão do assassinato. Meu Deus, Dona Conceição murmurou. Precisamos proteger seu pai também. Proteger? O homem que me torturou? Mas ela tinha razão. Apesar de tudo, não queria ele morto. Não assim. Tirei foto de tudo com uma câmera velha que Dona Conceição tinha. Provas, evidências, munição. A viagem para São Carlos foi tensa. 6 horas de estrada, pulando de susto a cada parada, achando que iam aparecer, me arrastar de volta. Dona Márcia me recebeu sem fazer perguntas. Mulher boa, viúva, morava sozinha numa casinha simples. Me deu quarto, comida, segurança. Mas eu não conseguia descansar. As provas queimavam na minha consciência. Precisava fazer algo. Foi em março que a oportunidade apareceu. Li no jornal sobre uma delegacia especializada em crimes contra mulheres que tinha aberto em São Paulo. Coisa nova, experimental. Preciso ir lá, decidi. É perigoso, Márcia advertiu. Mais perigoso é deixar ela solta. Fui. Levei tudo. Documentos, fotos, caderno. A delegada, a doutora Helena, era jovem, séria, diferente dos policiais brutamontes que conhecia. Ela examinou tudo cuidadosamente. Fez perguntas. Muitas perguntas. Não me julgou, não duvidou, acreditou. Isso é muito sério. Estamos falando de assassinatos em série. A senhora vai fazer alguma coisa? Vou, mas preciso de mais. Depoimentos, testemunhas, provas periciais. Meu pai nunca vai testemunhar contra ela. Talvez não precise. Com esse material posso pedir mandado de busca. Quem sabe o que mais vamos encontrar? Voltei para São Carlos com esperança, mas também com medo. E se não desse certo? E se ela escapasse? As semanas seguintes foram agonia, esperando notícias, pulando sombras. Até que em maio, Dona Conceição ligou. Teresa, você não vai acreditar. Prenderam ela. O quê? Como? Polícia revirou a casa. Achou mais provas. Documentos, venenos, até joias das vítimas anteriores. Alívio, mas não completo. E meu pai? Tá em choque, não acredita. Mas a polícia mostrou as provas, os planos dela para matar ele também. Justiça, finalmente. O julgamento veio em agosto. Fui chamada para testemunhar. Primeira vez que via os dois desde a fuga. Clarice me encarou com ódio puro, mas não tinha mais poder sobre mim. Meu pai, ele parecia destruído, envelhecido, acabado. Contei tudo. Os abusos, as torturas, as ameaças. Mostrei as cicatrizes. O promotor usou minhas fotos do caderno como prova principal. A sentença? Prisão perpétua. Crimes múltiplos, qualificados, sem direito a recurso. Quando saiu algemada, ela passou por mim. Isso não vai ficar assim, sussurrou. Já ficou, respondi. Meu pai foi absolvido de cumplicidade no assassinato da minha mãe. Mas pegou pena por maus tratos e tortura. 5 anos.
Morreu em 2: cirrose, solidão, remorso. Não fui no enterro. Não consegui perdoar. Não completamente. Em setembro, recebi carta da doutora Helena. A investigação revelou mais vítimas da Clarice. 7 maridos mortos ao total. Eu tinha ajudado a parar uma serial killer. Você salvou vidas, Teresa. Provavelmente a do seu pai também. Salvei mesmo? Não sei. Mas pelo menos fiz justiça pela minha mãe. Outubro trouxe decisão importante. Que fazer da vida agora? Voltar para Ribeirão Preto? Nunca. Ficar em São Carlos? Talvez. Foi Dona Márcia que sugeriu. Por que não estuda? Faz direito. Vira delegada que nem a doutora Helena. Direito. Defender mulheres. Dar voz a quem não tem. Fazer justiça. Gostei da ideia. Com o dinheiro da venda da casa, herdei tudo afinal, dava para pagar faculdade. Mas sou velha, já tenho 22 anos. Velha nada, tá começando a vida agora. Verdade. Minha vida de verdade começava ali. Livre, forte, determinada. Em novembro, me matriculei no cursinho. Ia ser difícil, mal tinha terminado o colégio. Mas eu tinha sobrevivido a coisa pior. Vestibular era fichinha perto do inferno que vivi. Dezembro chegou diferente. Terceiro Natal longe de casa, mas primeiro com paz. Dona Márcia fez ceia simples. Convidou vizinhos. Gente boa, acolhedora. Um brinde a Teresa, que o ano novo traga só coisa boa. Brindei, com lágrima nos olhos, mas sorriso no rosto. 1972 começou com esperança, estudando feito louca, recuperando tempo perdido, construindo futuro. Passei no vestibular, direito na USP de Ribeirão Preto. Ironia. Voltar para a cidade, mas diferente, forte. A faculdade foi desafio e libertação. Cada aula, cada livro me dava ferramentas. Conhecimento é poder. Poder para nunca mais ser vítima. Poder para ajudar outras vítimas. Me formei em 1976. Passei no concurso para delegada em 1978. Voltei para São Carlos, agora como doutora Teresa Cristino. Especializei em violência doméstica. Cada caso que resolvia honrava a memória da minha mãe. Cada mulher que salvava derrotava Clarice de novo. Aposentei depois de 30 anos, centenas de casos, milhares de vidas mudadas. Hoje, aos 71, conto essa história não por vaidade, mas para mostrar que sempre tem saída, que verdade aparece, que justiça existe, às vezes demora, às vezes dói. Mas vem, Clarice morreu na prisão em 1985, esfaqueada por outra detenta. Dizem que foi briga, mas sei que foi vingança. Mulheres protegem umas às outras, até na cadeia. Meu pai morreu achando que eu o traí. Talvez sim, talvez não. Salvei ele da morte, mesmo ele tentando me matar. É traição ou perdão? Não sei. Só sei que sobrevivi. Venci. Transformei dor em propósito. E isso ninguém tira de mim. A vida tem jeito engraçado de dar voltas, sabe? Em janeiro de 1979, eu voltei para Ribeirão Preto como delegada Teresa Cristino. Não mais a menina assustada que fugiu 8 anos antes, mas uma mulher formada, forte, determinada a fazer diferença. Minha primeira semana na delegacia foi um teste. Os colegas homens me olhavam torto. Mulher delegada ainda era novidade. Alguns tentaram me testar, me diminuir. Doutora, esse caso aqui é pesado demais. Deixa com a gente. Pesado por quê? Porque envolve violência doméstica? Silêncio constrangido. É exatamente por isso que vou pegar. Sei do que essas mulheres precisam. E sabia mesmo. Cada caso que chegava na minha mesa era como olhar num espelho do passado. Mulheres machucadas, assustadas, sem voz. Como eu fui um dia. Maria de Lourdes foi meu primeiro grande caso. 35 anos, 3 filhos, apanhava do marido há 15 anos. Chegou na delegacia com o rosto desfigurado, mal conseguindo falar. Ele disse que se eu denunciasse me matava. Quantas vezes ele já disse isso? Toda vez que bate. E quantas vezes ele te matou? Ela me olhou surpresa. Ninguém nunca tinha colocado assim. Nenhuma. Então a ameaça não funcionou. Você tá aqui, viva, corajosa.
Foi a primeira vez em anos que alguém chamou ela de corajosa. Vi nos olhos dela a mesma centelha que acendia em mim anos atrás. Esperança. Prendi o marido dela. Divórcio autorizado. Coisa rara na época. Medida protetiva. Ela e os filhos seguros. 6 meses depois, me procurou. Doutora Teresa, arrumei emprego, aluguei casa, as crianças estão na escola, tô vivendo. Vivendo. Não só sobrevivendo. Vivendo. Casos como esse se multiplicaram. Cada mulher salva era uma vitória pessoal. Cada agressor preso, uma vingança pela minha mãe. Cada criança protegida, a menina que fui sendo resgatada. Em 1982, criei o primeiro grupo de apoio para mulheres vítimas de violência em Ribeirão Preto. Começou pequeno, 5 mulheres se reunindo na salinha dos fundos da delegacia. 1 ano depois, eram 50. 5 anos depois, 300. Como a senhora conseguiu superar? Perguntavam sempre. Não superei. Transformei. A dor não some, mas pode virar força. E mostrava como: educação, trabalho, independência, rede de apoio, ferramentas práticas para reconstruir vidas. Em 1985, veio a notícia. Clarice morta na prisão, esfaqueada no banho. Senti nada, nem alegria, nem tristeza. Vazio. Justiça divina? Karma? Coincidência? Não importava. Ela não podia mais machucar ninguém. Foi também em 85 que conheci Roberto, promotor novo na cidade, especializado em crimes contra mulheres. Parceiro de trabalho que virou amigo, depois algo mais. Teresa, você é a mulher mais forte que conheço. Força não é escolha, é necessidade. Não. Muita gente passa pelo que você passou e se quebra. Você se reconstruiu. E reconstrói outras. Me casei aos 36 anos. Tarde para os padrões da época, mas no tempo certo para mim. Roberto entendia meu passado, respeitava minhas cicatrizes, apoiava minha missão. Tivemos 2 filhos, Marina em 87, Pedro em 89. Criei eles diferente, com amor, mas sem posse, proteção, mas sem prisão, disciplina, mas sem violência. Mãe, por que a senhora chora quando vê aquelas mulheres machucadas na delegacia? Porque já fui uma delas, filha. Mas agora a senhora ajuda elas? Ajudo. É por isso que viramos fortes, para ajudar quem ainda está fraco. Os anos passaram voando. Casos resolvidos, vidas salvas, famílias reconstruídas. Em 1995, fui promovida a delegada-chefe. Primeira mulher no cargo em Ribeirão Preto. Mudei políticas, criei protocolos, treinei equipes. Violência doméstica deixou de ser briga de casal para ser crime sério. Lei Maria da Penha ainda não existia, mas a gente fazia o possível com o que tinha. Em 2000, recebi homenagem da Câmara Municipal. Mulher que faz a diferença. Olhei a placa, pensei na minha mãe. Ela sim fazia diferença, com suas quentinhas, seu carinho, sua presença. Eu só continuava o legado dela, do meu jeito. Aposentei em 2009. 30 anos de polícia, milhares de casos, incontáveis vidas transformadas, mas não parei. Virei voluntária. Palestras, consultorias, orientação. Vó, por que a senhora ainda trabalha? Já está aposentada. Porque enquanto tiver mulher sofrendo, vó tem trabalho a fazer. Meus netos. 5 no total. Marina me deu 3, Pedro 2. Crianças livres, felizes, seguras, que não conhecem o medo que conheci, que acham normal mulher ser forte, independente, respeitada. Em 2015 perdi Roberto. Câncer fulminante. Dor diferente da antiga. Essa era de perda, não de violência. Chorei como não chorava há décadas. Mas dessa vez tinha rede de apoio, família, amigos, as centenas de mulheres que ajudei e que agora me ajudavam. Dona Teresa salvou minha vida. Agora é nossa vez de cuidar dela. 2020 trouxe a pandemia, isolamento, mas também trouxe tecnologia. Comecei a gravar vídeos, contar histórias, orientar online. Descobri que podia alcançar mais gente assim. E aqui estamos, 2024. Eu com 74 anos, cabelos brancos, rugas de quem viveu muito, mas olhos ainda firmes, voz ainda forte, missão ainda clara. Hoje, gravando essa história para o YouTube, não busco fama ou pena.
Busco alcançar você que está assistindo e passando pelo mesmo inferno que passei. Você que acha que não tem saída, que está sozinha, que vai morrer naquela situação. Não vai. Não se você não deixar. A saída existe. Às vezes é porta, às vezes é janela, às vezes é buraco na parede que você mesma tem que cavar. Mas existe. A força você já tem. Tá sobrevivendo até agora, não tá? Isso já é força. Só precisa direcionar. O apoio você encontra, nem que seja numa vizinha corajosa como minha Dona Conceição, numa delegacia com alguém que acredita, num grupo de mulheres que entende. A vida depois existe. Olha eu aqui, 74 anos, 2 filhos, 5 netos, uma carreira, um legado. A menina que apanhava todo dia virou a mulher que salvava outras. Se eu conseguir, você consegue. Não vou mentir, é difícil, dói, demora, tem recaída, tem medo, tem noite sem dormir. Mas cada passo para longe do inferno vale a pena, cada dia livre é vitória. Minha mãe morreu sem ver justiça, mas viu através de mim. Cada mulher que salvei foi um beijo no rosto dela. Cada criança que protegi foi um abraço que não pude dar. A Clarice ganhou por 2 anos. Eu ganhei por 50. E continuo ganhando. Meu pai morreu achando que era vítima. Talvez fosse, do próprio machismo. Mas escolheu ser algoz também. Sempre temos escolha, mesmo quando parece que não. Hoje escolho compartilhar, inspirar, motivar. Mostrar que dá para transformar trauma em propósito, dor em combustível, cicatriz em medalha. Você que está assistindo, sua hora vai chegar. A hora de dizer não, de pedir ajuda, de sair, de recomeçar. E quando chegar, agarra com força, porque você merece viver. Não só sobreviver, viver, rir, amar, sonhar, realizar. Sua mãe, avó, bisavó, alguma ancestral sua já sofreu calada. Você pode quebrar o ciclo, pode ser a primeira da linhagem a dizer, chega. E se você não está passando por isso, mas conhece alguém que tá, seja a Dona Conceição na vida dela. Acredite, apoie, ajude. Às vezes um gesto pequeno salva uma vida. Agora, meus netinhos virtuais, vamos lá. Se essa história te tocou, se inscreve aqui no canal. Dá aquele like para ajudar mais mulheres a encontrar esse vídeo. E comenta de onde você está assistindo. Adoro saber que alcancei o Brasil todo. E tem mais. Entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Lá nossa equipe manda os vídeos em primeira mão antes de sair no YouTube. Além disso, toda semana tem sorteio de R$ 200 entre os inscritos do grupo. É nossa forma de ajudar quem está precisando começar de novo. No grupo também tem rede de apoio, dicas de emprego, orientação jurídica voluntária. Não é só canal de YouTube, é corrente do bem. Mulheres ajudando mulheres, como sempre foi, como sempre será. Ah, e compartilha esse vídeo, manda para aquela amiga que precisa ouvir, para parente que está sofrendo calada, para o grupo da igreja, do trabalho, da escola. Cada compartilhamento pode ser a salvação de alguém. Termino com isso. Você não está sozinha. Nunca tá. Pode parecer, pode sentir, mas não tá. Tem milhões como você, como eu, sobreviventes, guerreiras, vencedoras. A diferença entre vítima e vitoriosa é só uma decisão. A decisão de não aceitar mais, de buscar ajuda, de acreditar que merece coisa melhor. Você merece. Acredite. Com amor de vó que já apanhou muito, mas bateu de volta na vida, Tereza Cristino, 74 anos, aposentada, voluntária, mãe, avó e, principalmente, sobrevivente vitoriosa. Até o próximo vídeo. E lembra, entre no grupo do WhatsApp, se inscreva, curta, comente e participe do sorteio de R$ 200. Beijos de luz.